e vai responder. Então a gente não vai funcionar com o microfone, a pessoa fazendo a pergunta na hora. Então, se com o passar das respostas que ele for dando, você for pensando numa outra pergunta, você vai, pega aquele seu livrinho rapidinho e coloca a pergunta aqui dentro da cesta, tá? Não tem problema nenhum, pode levantar, vir aqui e colocar a pergunta. E Ricardo vai desenvolvendo da forma como ele achar melhor, tá bom, Ricardo? Pronto. Pois não. Qual horário? Então, a gente vai ter duas. Ótimo. Ai, que bom. Cadê ele? Não vou pegar no microfone. Voltando. Meus amigos, vamos retornar então com o nosso seminário. Todo mundo com a barriguinha forrada, né? Yes! Bem, vamos fazer justiça. Eu lancei um desafio e o desafio foi vencido. Quando falei, traduzam Muquerela se puderem. Pois traduziram Muquerela. Houve uma tradução livre de Muquerela. Recebi a seguinte mensagem: passa para o Ricardo, por favor. Muquerela, aí ficaria, né, no acrônimo aqui, Muconala. Mas falar Muconala fica meio cheio, vamos dar uma floreada. Muconala, alguma coisa assim, né? Que seria Mumble, Complaints, Nag, Laments. Uau! Tá vendo? O povo aqui não brinca em serviço. Muito bom. Que bom, gente. Muito bom mesmo. Bem, vamos então começar essa nossa segunda parte, que eu acho ela extremamente rica, como eu compartilhei, que é para a gente refletir sobre os questionamentos de vocês, né? Que é uma parte que a gente faz compartilhada. Então, estamos abertos aqui para a gente conversar bastante. Deixa eu começar aqui. Primeira que eu peguei. Por que a ideia da reencarnação foi retirada no início do cristianismo? Obrigado, Suzana. Pergunta boa. Porque a reencarnação não interessava muita gente, né? Na realidade, gente, para ser fiel à história, não existe, assim, uma data exata para que isso tenha sido feito. Alguns historiadores afirmam que a reencarnação foi tirada no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., e outros já afirmam que foi no Quinto Concílio de Constantinopla, acontecido em 553, quando o imperador Justiniano tinha uma esposa chamada Teodora, que segundo reza a lenda era prostituta, e ele fez uma pressão muito grande para que o Papa da oportunidade tirasse a reencarnação a pedido da esposa, porque ela ouvia constantemente que ela ia reencarnar, passando por graves dificuldades espirituais pelo que ela tinha feito. É sério, é histórico. Então, de um fato ou de outro, se foi lá em 325 ou 553, tirar a reencarnação. A reencarnação sempre esteve presente entre os cristãos primitivos. A Bíblia está repleta de casos lógicos de reencarnação. Para quem quer estudar isso a fundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, né, logo nos capítulos iniciais, Kardec faz um estudo minucioso disso. Por exemplo, nós vamos encontrar Jesus sendo questionado, né, pelos discípulos quando ele vai curar o cego de nascença. Senhor, quem foi que pecou, né, para que este homem nascesse assim? Ele mesmo ou sua família? Ora, como é que ele poderia ter pecado se não existisse reencarnação? Entende? Aí tem uma outra fala histórica, quando está lá se questionando quem era Jesus, e aí Herodes questiona, mas quem é esse Cristo, né, que vão falar que faziam milagres enormes, mas olha, mandei decapitar João Batista, quem é esse? Aí uns falam que é Elias, outros falam que é João Batista, mas como falar que é Elias, se Elias for um profeta que tinha vivido muito tempo antes? Então nós temos várias passagens, fora aquela passagem célebre de Jesus junto com Nicodemos, né, que o homem tem que voltar a nascer de novo. Então a presença da reencarnação ela sempre esteve forte no cristianismo primitivo. Agora, como é que você domina um povo que não tem medo de morrer? Esse era um problema muito claro, né? Muitos cristãos preferiam a morte física do que se submeter ao poder do Estado. Então, a reencarnação do ponto de vista político não era muito interessante. Houve alguns acordos para que ela fosse retirada como dogma. Só para a gente entender, gente, isso é muito sério. Por exemplo, hoje, o que a gente está assistindo na igreja?
a igreja, hoje o Papa Francisco, enfrenta uma resistência grande de alguns católicos. Ele é amado fora da igreja católica. Dentro tem muita gente que tem do contra ele. Nós tivemos alguns momentos da história em que os papas não eram unanimidade. E veja que Francisco está sendo questionado porque ele quer integrar. Não é porque ele está excluindo, ele quer integrar. Porque, por uma questão lógica, ele não quer ter preconceito contra a homossexualidade, que é um absurdo mesmo, qualquer tipo de preconceito. Porque ele quer integrar, dar o direito de casais divorciados frequentarem a igreja. Olha, e por que não? Só que isso vai de encontro aos dogmas pré-existentes. Aí se fazem concílios dentro da igreja para determinar qual que é o dogma que agora existe e não existe mais. Ora, João Paulo II, eu me lembro, eu estava no 3º ano, lá nos idos dos anos 1997, você vê que eu sou novinho, quando ele pediu desculpa, porque Galileu foi condenado. Olha quanto tempo demorou para pedir desculpa. Porque Galileu foi queimado. Por quê? Porque ele falou que a Terra, né, não era o centro do universo. Ela girava ao redor do Sol. Isso era um absurdo, porque a igreja falava o contrário. Nicolau Copérnico foi um pouco mais esperto e voltou atrás. Porque senão ia ser queimado também. Olha quanto tempo demorou. Então, grandes religiões, às vezes, precisam dos seus concílios para determinar isso é certo e isso é errado. Por isso que é interessante. O Espiritismo é uma religião natural. Não é uma religião feita de dogmas. Ela vê a natureza das coisas. Kardec explica isso muito bem. É uma religião plural, que veio através da manifestação múltipla dos espíritos em vários lugares ao mesmo tempo, de maneira indistinta. Não é uma revelação configurada na personificação de alguém. Por isso que é errado quando a gente fala kardecismo, né? Porque parece que é uma religião que Kardec criou. Ele não criou, ele codificou, que é diferente. A religião vem dos espíritos. Kardec organizou. Se não fosse ele, ia ser outro. Leon Denis era quem estava lá preparado, para poder guarnecê-lo, se não fosse ele. E se não fosse os dois, ia ser outro. Porque o mundo espiritual não para frente às nossas dificuldades particulares. Mas, graças a Deus, a grandiosidade do nosso codificador se fez presente, honrando a missão que lhes tinha sido instituída e trazendo esse brilhantismo da doutrina para nós. Então, os dogmas vão e vêm, muitas vezes, ao sabor das emoções humanas. Mas, historicamente, a reencarnação sempre esteve presente. Deixa eu ver, acho que começa por aqui. Convivo com meu esposo, porém desde que descobri uma traição, não consigo relacionar da mesma forma. Porém tenho 3 filhos e necessito dele para o sustento da família. Porém tenho uma tristeza por tudo isso. Tento agir com paciência e não julgá-lo. Digo, ele despertou em mim, muitas vezes, os piores sentimentos. Devo exercer a gratidão? Não foi uma interrogação, mas imagino que seja, não sei. Olha, somente você vai poder dimensionar o sentimento que você tem. Isso é um fato. Nenhum de nós, ainda mais em matéria de relacionamento conjugal, tem o direito de julgar absolutamente ninguém. E a gente faz muito isso. Eu, se fosse você, não é assim? Esse eu se fosse você é terrível, porque você não é o outro, então não existe eu se fosse você. Começa por aí. Porque se o outro fizer a bobagem, quem arca é com ele. Mas se foi você que influenciou, parte da comissão é sua. Então cuidado com esse eu, se fosse você. Então só quem vive a experiência para poder saber o que deve ser vivenciado. O que a gente pode compartilhar é alguns ensinamentos do Evangelho. E cada um de nós faz suas escolhas. Por exemplo, perdoar é de uma grandeza sublime, enorme. E é claro que se a senhora tem essa condição nesse momento de transcender a dor da mulher ferida em prol do lar, e eu não sei exatamente, mas caso a senhora manifeste esse sentimento de ternura e de amor pelo seu marido, apesar do que aconteceu no passado, pode ter certeza que a sua grandeza aos olhos de Deus é muito maior, porque o seu sacrifício é maior. É muito maior. Porque quanto maior o sacrifício pelo amor, mais mérito se tem. Agora, nenhum de nós é obrigado a ter que ficar num relacionamento, isso tem que ser dito na marra, com esse receio de que eu vou ser punido se eu sair dele. Isso é um grande equívoco. No livro Vida e Sexo, Emmanuel trabalha essa questão muito bem. Nós somos responsáveis pelas relações afetivas que nós temos. Agora é lógico que se eu sou irresponsável, inconsequente com uma relação que eu construo, essa energia fica ligada a mim e ela me acompanha, muitas vezes. Então, a problemática maior não é se eu separo ou se eu não separo, é como eu separo ou não separo. Não é se eu fico casado ou não fico casado, é como eu estou casado ou não.
Então, de novo, pelo amor de Deus, né? Porque o desafio para a gente dar uma opinião sem conhecer o caso com profundidade. Mas, se eu pudesse dar uma sugestão carinhosa, senhora, pela colocação que foi feita de que nesse momento a circunstância da vida parece que está lhe dando sinal do que seguir momentaneamente. Porque segundo ela diz na resposta, ela não pode se separar do marido, ainda que queira. Seja pelos filhos ou pela questão material. Talvez aí exista um convite da existência. Transcender. Testemunhar com amor, com leveza. Sabe de quem que eu me lembro? No livro A Boa Nova, nós assistimos a linda história de Joana de Cusa, né? Que nos dizeres de Divaldo seria uma das encarnações da nossa amada Joana de Ângeles. E Joana de Cusa, quando chega para Jesus, ela era esposa de Cusa, um homem muito cruel, que não traiu uma vez, mas várias. Matava, na maior facilidade do mundo, um homem cruel, completamente diferente do coração doce e bondoso dela. Joana de Cusa se oferece ao Cristo para abandonar a vida que ela tinha, para segui-lo, defendendo o Evangelho. E ao contrário de todas as ideias possíveis que talvez a gente pudesse ter, Jesus não fala, venha. O que é que o Cristo fala? Fica no teu lar. Nesse momento lá é o teu lugar. Vai chegar a hora, minha filha, de você dar o seu testemunho de amor. Como chegou, né? Tanto ela quanto o filho, né? Sendo imolados vivos. Então, a gente vai identificar como que no mundo das relações humanas, gente, existe uma série de fatores que fazem com que a gente jamais possa julgar uma situação como sendo genérica, como base para todas as outras, entende? E a gente às vezes tem um problema grave em fazer isso. Em alguns casos, sim, pode ser que o divórcio seja o melhor caminho, o ciclo se fecha e você abre outros. Em outros casos, não é o melhor caminho, porque há questões antigas que me unem a esse ser, que talvez tenha me feito o mal que eu fiz em outra existência. E nesse instante eu tenho a oportunidade de resgatar isso com grandeza moral. Eu aprendi uma coisa trabalhando alguns anos com amigo espiritual, e eu carrego isso como lema da minha vida. Na dúvida, não ultrapasse. Norma do trânsito, né? Se um dia você tiver que separar, esteja inteira disso. Totalmente, integrada, cada célula do seu corpo. Porque você vai fazer isso em paz. E vai seguir sua vida em paz. Mas enquanto não tiver, de repente, essa inteireza, trabalhe dentro de você. Inclusive o perdão, né? Porque, veja bem, dos males o menor. Se a gente for olhar do ponto de vista espiritual, infelizmente, já que houve uma traição, dos males o menor. Foi ele que te traiu. Pior era se você tivesse traído ele. A minha mãe desencarnou semana passada. Como poderia ajudar a minha família nesse processo? Nós estamos em prece. A tristeza da separação invade os corações. Essa colocação que foi feita, ela é muito importante. Gente, como seria se você desencarnasse e você chegasse no mundo espiritual e a primeira coisa que você perguntasse fosse, como é que está a minha família? Alguém chegasse para você e falasse assim, então nem aí. Sério? Não, nem aí. Pô, mas ninguém notou a minha falta? Não. Mas nem um pouquinho? Não. Você fica triste, né? A saudade, gente, ela é de Deus. O sofrimento do homem. A gente só sente saudade do que é bom. Saudade é um sentimento digno que honra a vida. Podem ter certeza que quando eu voltar para Belo Horizonte, amanhã, eu vou estar com saudade de vocês. De verdade. Quando uma coisa é boa, a gente sente falta. Mas a saudade é uma falta gostosa que não machuca. É uma falta que faz com que a gente queira estar perto de novo quando for o momento certo, não é assim? O sofrimento é a saudade que adoeceu. É diferente. É a saudade acrescentada de revolta, de tristeza e agonia. E essa nos faz mal. Nós sabemos que uma pessoa querida, quando ela desencarna, ela tem os próprios processos espirituais dela, particulares, que ela vai ter que lidar ao chegar no mundo maior, né? Alguns têm mais facilidade em se desligar da vida física, outros menos. Alguns, né, se recuperam mais facilmente e, consequentemente, seguem a sua trajetória espiritual. Outros têm um pouco mais de dificuldade.
Mas o parente que fica na Terra, os afetos que ficam na Terra, têm um papel muito importante nesse auxílio para que o recém-desencarnado fique em paz do lado de lá. Muito. Qual é o meu papel? Deixar o outro ir. Porque o amor é diferente de apego. Saudade é de Deus, apego é do homem. E às vezes a linha é muito tênue, porque a gente confunde, né? Mas como que eu sei diferenciar? Olha que interessante. Eu amo muito alguém que acabou de desencarnar. Meu coração está doído. Meu Deus do céu, está doendo muito. Ai, que saudade que eu tenho do meu avô, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu filho. Ai, meu Deus, eu não sei como é que vai ser os meus dias, mas eu sei que eu vou dar conta, porque nada acontece por acaso. E o Senhor foi tão bom comigo, que me permitiu ter um marido assim, um filho assim, uma mãe assim durante tanto tempo. Tem tanta gente que não tem esse tempo todo, eu tive. Eu tenho que me honrar. Muito obrigado, Senhor. Mas me ajude a lidar com essa minha fraqueza, para que eu seja cada dia uma pessoa mais forte, com mais luz. E canaliza o que tem de mais elevado na minha alma para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para minha irmãzinha, entende? Para o meu tio, para o meu cachorrinho, para o meu gatinho, para quem quer que seja. Para que eles continuem a sua evolução. E no momento certo a gente se reencontre, né? Porque o amor é indestrutível. Essa é uma forma em que eu reconheço a minha dor, porque a gente não pode fingir que ela não existe, mas ela não vira sofrimento, né? A gente fala que é a dor com Jesus. E todo dia a gente vai trabalhando isso vai diluindo o nosso incômodo. E claro, uma dica importante é o evangelho no lar. Eu não sei qual é a aceitação, né, da sua família, mas na medida do possível faça evangelho e canalize para sua mãe. Isso vai fazer muito bem a ela, pode ter certeza. Ah, mas minha família, um exemplo, não aceita, não quer fazer junto. Faça você. Use o seu livre-arbítrio. Você tem o poder de amar, de iluminar. Numa sala toda escura, se um acender um palito de fósforo, ilumina. Imagina se a sua fé for suficientemente forte, né? Então lembremos-nos, nossos amigos, que assim, a morte ela não existe como a gente imaginava. Mas isso não quer dizer que a gente não sinta saudade, porque às vezes eu vejo alguns espíritas que sentem até vergonha e remorso de sentir saudade, porque acham que a sua dor vai maltratar o ser que ama. Não, a saudade faz parte. O que a gente não pode deixar é que a nossa saudade adoeça. Não é isso? E qual a melhor forma de evitar isso? Gratidão. Pode ter certeza, a gratidão é que é esse poderoso remédio que acalenta a alma. Você começa a agradecer constantemente. Eu vi vários casos na minha vida, tanto de desencarne físico, quando eu fazia visita em hospitais, quanto de assistência a pessoas que tinham desencarnado por intervenção do tratamento espiritual. Então, assim, eu presenciei casos muito emocionantes, né? Mas em todos eles, quem estava na Terra se harmonizava com suas memórias para que o ser amado no mundo espiritual tivesse condições de continuar caminhando em paz. Então acredite, o nosso amor por quem a gente ama faz uma diferença gigante, gigante. Mas a nossa revolta só os prejudica. Por quê? Porque eles não podem voltar agora. Só para terminar, imagina a seguinte ideia. Hoje não é mais fácil? Por exemplo, você está aqui nos Estados Unidos. Mas se você tem um parente no Brasil, bem, você pega o seu celular e liga, não é? Não é verdade? Faz um Skype, né? Usa um Hangout, sei lá, conversa de um jeito ou de outro, não é assim? Vamos imaginar se de repente você fosse, sei lá, para o interior de algum lugar do mundo, você viajou e você não pode ligar para a pessoa. Você não pode. Você não pode ligar para ela, mas você recebe notícias dela. Só você recebe, você não liga para ela. Aí você recebe notícias dela, cadê você? Pai, mãe, volta, estou desesperado, você sumiu, não me abandone. E você não pode falar, calma, eu estou bem, eu estou aqui. Como você se sentir? Como? Muito mal. Porque você ama e não quer ver o seu amado sofrendo. Então, gente, continuar a nossa existência com harmonia é a melhor e a única coisa digna que a gente pode fazer por quem a gente ama quando desencarna. A gente não deve nunca negar a nossa dor, mas jamais deixar ela se transformar em sofrimento. Qual o segredo para a gente mudar essa correria do dia a dia dos meus pensamentos? Ahá!
Obrigada por você e sua luz aqui conosco. Cadê? Mas obrigado pelo carinho. Maria Inês, obrigado. Qual o segredo para a gente mudar essa correria? Eu gosto dessas perguntas, porque assim, responder é fácil. Mas assim, fazer se vira. Olha, o segredo não é mais segredo, porque está sendo tão falado, né? Qual é o segredo da gente acabar com a correria da mente? Simples, viver com a mente no presente. Agora, como fazer isso? E você vê que é engraçado, né? Hoje, os Estados Unidos e os países da Europa, em especial as universidades inglesas, têm feito muitas, mas não são poucas, muitas pesquisas sobre mindfulness. Na Europa, então, que tem uma quantidade de ateus enorme em alguns países, eles dizem que não acreditam em Deus, mas adoram meditar. Graças a Deus. Trabalham mindfulness. Por quê? Porque mindfulness tem se mostrado pelas universidades, inclusive americanas, como sendo uma alternativa poderosa antidepressiva. Por exemplo, quem medita durante 2 meses, pelo menos 40 minutos por dia, traz o mesmo efeito para o corpo que toma antidepressivo. Foi o que o Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, descobriu. Dentre outras inúmeras pesquisas. E o que é mindfulness? Viver no presente. Mas Jesus falava isso. Jesus falou isso. Mateus 6, versículo 34. Não vos... Está na pílula de hoje, por sinal. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Deixai que cada dia cuide de si mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Um dia de cada vez. Antes de Jesus, Jesus enviou Buda para ensinar isso para o mundo oriental. Nos dizeres de Emmanuel, o príncipe Siddhartha foi um dos enviados do Cristo à Terra para preparar a sua mensagem. Mindfulness, trazer a mente para o momento presente. Vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. Por que a gente sofre do ponto de vista técnico? Vamos esquecer a questão moral por enquanto. Vamos pensar tecnicamente falando. Por que a gente sofre? Simples. Porque a nossa mente ou está no futuro ou está no passado. É isso. Não existe sofrimento no presente. É impossível isso acontecer. Quer ver? Para você ficar triste, você tem que levar a sua mente para o futuro ou para o passado. Vamos lá. Ricardo, eu estou com raiva. De quem? Do João. Por quê? Ele brigou comigo. Passado. Estou com medo. De quê? De que aconteça X comigo. Futuro. E se eu não tiver dinheiro para pagar futuro? Mas Beltrano me traiu. Passado. Escolha qualquer coisa que te incomoda. Ou vai estar no passado, ou vai estar no futuro. Não tem jeito. Então, a nossa mente, ela vive o tempo todo numa gangorra psicológica, no futuro ou no passado, que curiosamente são tempos que não existem, só na mente humana. Já pensou nisso? Que o passado já foi, quando ele existia era presente. O futuro não existe, é uma especulação mental, literalmente falando. Quando ele existir, ele vai ser presente. Então, na verdade, o único tempo que existe é o presente. A vida é um eterno presente. Em português dá até para brincar, né? Um trocadilho legal, né? É um presente que é um presente de Deus. Então, as práticas de mindfulness, que são exercícios para ajudar a nossa mente a viver no aqui e agora, a própria meditação, são extremamente poderosas para que a gente possa estar em paz emocionalmente. Gente, isso é muito importante. A gente conversava agora há pouco no intervalo e eu sou totalmente a favor disso. Por exemplo, eu vejo uma conexão total entre a meditação e a doutrina espírita. Total, integral. Está junto e misturado, é agarrado e tudo mais que você quiser. Pelo contrário, eu vejo. É 1000 vezes mais fácil uma reunião mediúnica acontecer quando os médiuns meditam. Lógico. Um médium que medita, a mente é mais serena. A espiritualidade tem muito mais facilidade para ter acesso a ele do que aquele médium que chega com a mente agitada. Como se fosse simples, né? Você começa a reunião mediúnica, a pessoa chega do trabalho, da rua, com a mente agitada, faz uma prece. Aí começa a se estudar. A cabeça está super agitada. Aí a pessoa fala, bem, gente, agora vamos para a segunda parte. Olha, por favor, todo mundo com a mente calma, tá? Para não render. Como se fosse simples assim. Aí pronto, aí a pessoa fica ansiosa para não ficar ansiosa. Não é? Ai, meu Deus, minha mente está calma. Minha Nossa Senhora, ajuda. Né? Aí vira católico nessa hora, né? Não, por favor, espiritualidade. Doutor Bezerra, me acode. Aí a pessoa lembra do espírito que ela gosta. Calma, sai pensamento. Eu não quero atrapalhar, meu Deus. Eu não quero atrapalhar. Aí ela lembra, mas eu tô com fome. Tomara que a reunião acabe logo. Não é?
Hoje vai ter nós tem que ligar para alguém no Brasil quando eu chegar, aí vem a culpa. Não posso pensar nisso agora, isso não é hora, isso não é hora, não é hora. Não é? É sério. Isso é uma questão séria. Você vê a questão sexual. Por que é recomendado evitar a questão sexual em dias de reuniões? Muita gente fala que é por causa da energia. Não é só energia, não. Porque essa relação sexual é feita com amor, energia é boa que você vai ter. Não tem nenhuma energia ruim. Essas são as imagens. Poucas são as pessoas que se libertam das imagens sexuais na hora de uma reunião. Porque na hora que você vai para a reunião mediúnica, a mente acalma. Na hora que a mente acalma, você lembra de tudo. Imagina, você na reunião mediúnica lembrando de coisinhas. É sério, né? Então, assim, a meditação, ela nos ajuda muito a serenar. E o que falar do dia a dia? Melhor, gente, a meditação, ela hoje está na base da forma, né, de tratamento, da terapêutica alternativa de praticamente todas as áreas que a medicina nos mostra. Na psiconeuroimunologia, a meditação ela é apontada como uma prática poderosa auxiliar de cura. As pessoas que meditam têm um sistema imunológico mais fortalecido, os linfócitos T4, que são células de defesa, são maiores no corpo, a imunoglobulina A, que é uma enzima que é produzida pela nossa saliva, tem uma quantidade muito maior. Quem medita tem um nível de percepção da vida muito mais aguçado. Só tem vantagem em meditar. Jesus meditava. Só que as pessoas chamam outros nomes. Todos os mestres espirituais meditaram. Você acha que o povo ficava lá no deserto só rezando, falando? Porque mesmo quando você reza e repete coisas, você está enchendo a sua mente de coisas. Quando a gente reza, a gente conversa com Deus. Quando a gente medita, a gente faz silêncio para ouvir a resposta dele. Então, como trabalhar essa mente serena? Para, dentro dessa resposta curtinha, né? Procure aprender mais. Uma alternativa prática, estou te falando, sobre meditação. Algo simples, objetivo, universal, que funciona de todas as formas. Estude sobre isso, leia. E vocês estão na Meca para aprender meditação. Os Estados Unidos têm uma série de alternativas. Inúmeras, inclusive mestres que vêm da Índia para cá, porque explicam meditação muito bem. Vocês têm um monte de templos de meditação. Vá trabalhar com yoga, vá aprender a meditar, isso é bom demais. Tem app também. Para quem não tem como ir, tem app também. Olha que coisa boa. Sim, é verdade, tem uns apps também. Hoje você medita. Eu no meu trabalho uso meditação até com as pessoas, né, do meu trabalho. Os clientes só atendem quando eu vou atender por Skype, muito interessante. Primeiro a gente medita. Você vê como funciona, não importa se utiliza a internet, se não utiliza a internet, a meditação é uma base. Porque se você tem paz com você, fica muito mais fácil você ter paz com o mundo. Né? Uma lâmina branca tem espaço para você escrever o que você deseja. Porque não adianta só ficar rezando, se você não trabalha as suas emoções. Lembre-se disso. Você pode ser uma pessoa moralmente elevada e desequilibrada emocionalmente. Vocês já notaram isso? Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. A gente mistura as coisas. Veja, emoção é uma coisa, sentimento é outra. Se mistura. É parecido, mas não é igual. Entendeu? Tanto que os chakras são diferentes. Chakra do sentimento, qual é? Cardíaco, coração. Das emoções, gástrico. É o solar. É outra coisa. A emoção é visceral. Está nos chakras ligados à base humana. O sentimento nos planifica. Então são coisas distintas. Então, quando a gente trabalha moralidade, você está trabalhando o chakra cardíaco. Quando você trabalha inteligência emocional, você trabalha gástrico. Então, tem muita gente que é elevado moralmente. Por exemplo, eu amo a humanidade, eu me dou integralmente, mas sou ansioso demais. Estou salvando o mundo todo e perdendo a mim mesmo. Entende? Então, não basta só fazer a caridade para o outro. A gente tem que fazer a caridade para si. E trabalhar as nossas emoções, se libertar do ciúme, da ansiedade, se libertar da tristeza, das inseguranças, se libertar de coisas absurdas que a gente guarda na mente por causa da nossa insegurança do futuro, esse desejo de querer dominar o futuro, é uma caridade que você faz para você. E ao mesmo tempo para quem está ao seu redor, né? Porque quanto mais você se ama e se ilumina, mais você doa a sua luz para quem te rodeia.